Bom dia, bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Faz Capital. Muito prazer, eu sou a Elizade, coordenadora de conteúdo aqui da Faz, e a gente vai comentar rapidamente os principais acontecimentos do dia de hoje, o que vai impactar, quais são as principais notícias e para a semana, já que hoje é segunda-feira, iniciando mais uma semana aí e setembro quase no fim, então bora lá. Iniciando com os Estados Unidos, como eu acho super necessário, mas antes comentando para vocês que a gente tem uma semana cheia e intensa de indicadores para sair. Estados Unidos, Europa e Brasil, depois que a gente teve decisões de política monetária, condicionando aí os próximos passos dos BCs, e a evolução da atividade, emprego, inflação, enfim, a gente tem uma série aí de drivers para sair depois dessa semana agitada que tivemos no mercado. E em Nova York, os investidores vão monitorando o PIB do terceiro trimestre, que vai ser essa semana, o PCI e uma fala do Powell e de alguns Fed Boys que podem sim impactar bastante o mercado. Já na zona do euro e na Alemanha, a gente tem destaque para o CPI e aqui a ata do Copom e o IPCA 15, que vem amanhã, as duas coisas, elas vêm para testar de fato as chances do Banco Central acelerar o corte da Selic para 0,75. É uma aposta que ainda a minoria do mercado não largou, mas de fato a gente viu na semana passada a sinalização do Banco Central, de que, na verdade, nas próximas duas reuniões a gente vai ter apenas uma alta de 0,50 e não de 0,75, já deixando basicamente contratado essas duas altas nas próximas duas reuniões. Conversei bastante sobre o tema com o nosso head de renda fixa, o Felipe Arende, na sexta-feira, no nosso fechamento semanal, que fazemos toda sexta no Instagram, então também fica a dica para vocês darem uma olhadinha. Mas, de fato, agora entrando em Estados Unidos, os futuros, então, de Nova York vão cedendo nessa manhã com a pressão do Fed agressivo, ainda repercutindo o Fed da semana passada, tá? Vai pesando bastante, não somente lá, mas no resto do mundo, de fato, a indicação do BC de que as taxas de juros vão permanecer elevadas por um período mais longo do tempo. Foi isso que a gente entendeu da fala do Powell. O altamente endividado setor tecnológico foi mais atingido, com a NASA, que é caminho aí de cair quase 6% nesse mês, o que pode ser a maior queda mensal desde dezembro. A gente sabe que quando se trata de juro, o setor tecnológico, as techs, são de fato um dos setores mais impactados do mercado financeiro. Então, como eu comentei também, vários Fed Boys falam essa semana, nos dando aí mais alguns indicativos sobre a política monetária de lá, vale ficar super atento. E também atrapalha o impasse orçamental em curso. No final da semana, democratas e republicanos alertaram que há possibilidades de um acordo não ser alcançado. Lembrando que o confronto em Washington ocorre apenas alguns meses depois da batalha sobre o limite da dívida dos Estados Unidos, que a gente viu lá em junho. Situação complicada por lá. Bom, passando por Ásia rapidamente, as bolsas da Ásia então fecharam em queda, exceto por Tóquio e Taiwan, com a liquidação de incorporadoras chinesas em meio ao agravamento da situação da Evergrande. A pressão acabou se espalhando por outros setores também após o S&P Global cortar a projeção do PIB chinês nesse ano para de 5,2% para 4,8%, ou seja, mais pessimismo ainda para a China. Citando, claro, o setor imobiliário. E falando em setor imobiliário, os papéis justamente da Evergrande caíram mais de 20% após a empresa anunciar aí que perdeu o acesso ao mercado de dívida. Oficialmente, a proibição de emitir títulos decorre de investigação de uma subsidiária pelo regulador de mercado de Hong Kong, que acabou liderando as baixas da região.
No fim da semana passada, a empresa acabou cancelando reuniões com credores e colocou em dúvida o processo de reestruturação da sua dívida de mais de 320 bilhões de dólares. Comentando rapidamente sobre o minério de ferro em Dalian acabou caindo um pouco mais de 2%, e as cotações de aço vão recuando a sua mínima em um mês. Sobre o fechamento dos principais índices por lá, a gente tem Tóquio fechando com uma alta, então, de 0,85%, Hong Kong com uma queda de 1,82%, e o principal índice da China, o Xangai Composite, com uma queda também de 0,54%. Rapidamente comentando sobre Europa, em Londres, onde as mineradoras aí vão seguindo a queda do minério de ferro, a Rio Tinto vai liderando as perdas por lá, caindo um pouco mais de 3%. Hoje é um dia basicamente de agenda fraca de indicadores, e o índice IFO de sentimento das empresas alemã vale ressaltar que teve a menor queda que é a projeção em setembro, e os investidores vão aguardando a sabatina de Christine Lagarde às 10 horas no Parlamento Europeu. Então, basicamente, vale a gente ouvir a fala dela no dia de hoje e ficar atento aos indicadores que eu falei ali no comecinho pela Europa. Bom, e Brasil, basicamente, então, aqui o foco nessa semana, após aí o BC definir corte da Selic de 0,50, como eu falei ali no comecinho, e alguns ainda acreditarem que pode vir algum corte aí nas próximas reuniões de 0,75, vale a gente ficar atento, então, a agenda de indicadores que a gente tem, obviamente a ata do Copom que vem amanhã e o IPCA 15, basicamente é o que o mercado vai ficar olhando no dia de hoje, à espera desses dois importantes drivers aí do mercado no dia de amanhã. É isso, gente. Muito obrigada, espero que vocês tenham curtido. Deem um feedback aqui embaixo pra gente. É isso. Até amanhã. Um ótimo dia.